Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço vídeo aqui para vocês, mas hoje eu decidi fazer esse para responder uma pergunta que eu recebo bastante aqui no Instagram e eu acho que é uma dúvida que é recorrente e é bem interessante. Se seria possível e como seria isso de estudar para o concurso de delegado federal ou de delegado civil. O que eu vou falar aqui não é porque funcionou para mim que vai funcionar para todo mundo, mas talvez alguma dica que eu der aqui pode ajudar vocês de alguma forma. Eu vou começar falando já que é muito possível estudar para os dois tipos de concurso, tanto delegado civil quanto delegado federal. Porque existem 4 matérias básicas que caem em todos os concursos de delegado. Civil em qualquer estado e também no federal. Penal, processo penal, e aí está entre as legislações extravagantes, né? Tanto em penal quanto em processo penal. Constitucional e administrativo. Essas 4 grandes matérias caem em todos os concursos. E vai representar mais ou menos metade de qualquer prova. Então, se você estiver bem preparado nessas 4 matérias, você vai estar competitivo, com chances de passar em qualquer concurso que você prestar de delegado. E as outras matérias de delegado, elas são muito importantes, vai ser elas que vão diferenciar quem vai passar e quem não vai passar, mas são matérias pequenas, que costumam cair 3, 4 questões, às vezes até 2, que são matérias que é possível um estudo rápido delas, mesmo após o edital aberto. Se é uma matéria que você nunca viu na vida, mas você está bem nas outras matérias, você pode deixar elas um pouco de lado. É possível você pegar essa outra matéria com o edital já aberto e aprender. Aprender o suficiente para fazer uma prova de delegado e ir bem nela. Então, eu fiz a prova de delegado do Mato Grosso, foi a minha primeira prova, e nela caiu português, princípios da ética e da filosofia, geografia do Mato Grosso, história política e econômica do Mato Grosso, e aí direito administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação complementar, que geralmente cai também em todas as provas de legislação complementar, que seria o Estatuto do Servidor Público e a Lei Orgânica dessa Polícia. Então, como a gente viu aqui, essas 4 grandes matérias, e aí temos matérias específicas, né? Princípio da ética e da filosofia, geografia e história do Mato Grosso. Alguns concursos têm exigido esse tipo de coisa, né? Geografia histórica do Estado, geografia e história do Estado. Muitos concursos têm lei estadual que exige que essas matérias sejam exigidas nos concursos públicos daquele estado. E aí, como quando eu fui prestar esse concurso, já estava relativamente bem nessas matérias grandes, e aí eu me dediquei mais às matérias específicas pequenas que eu não sabia tanto. E aí é interessante, eu acho, fazer um cursinho, uma reta final de um cursinho, e você focar mais nessas matérias. Eu foquei bastante nesses princípios da ética e filosofia, na história e geografia do Mato Grosso, em português, que é uma matéria que eu tenho certa dificuldade, sim, em concurso público, eu acho matéria difícil. Eu prefiro concurso público quando todas as matérias são de direito, que eu me dou muito melhor com direito do que com português. Mas fazer o quê, né? Quando cai essas outras matérias, você tem que estudar. Vai ser elas que, como eu disse, vai ser diferente de você passar ou não. Em Goiás, penal, processo penal, legislação extravagante, constitucional, as matérias básicas, e aí criminologia, além disso direito administrativo também, né? Além disso, criminologia, civil e empresarial, eleitoral, medicina legal, tributário e ambiental. Goiás já tem um pouquinho mais de matérias de direito, né? Mas são também matérias que são pequenas e que você consegue pegar assim em pouco tempo. Mas aqui uma coisa que tem que começar a ficar atento. Algumas matérias, essas matérias pequenas, elas também caem frequentemente em muitos concursos. Um ou outro concurso vai ter uma matéria isolada assim que só cai naquele concurso, mas algumas matérias pequenas caem em quase todos os concursos de delegado. E aí você também, depois que formar uma base mais forte nessas 4 grandes, você tem que começar também a pegar essas matérias e ficar bom nelas também. Como civil. Civil é uma matéria que cai em muitos concursos de delegado. Tributário, matéria que cai em muitos concursos de delegado. Medicina legal em alguns também. Eleitoral e ambiental, um ou outro. Não costumam cair tanto assim. Criminologia também é uma matéria que cai bastante. Em Goiás também caiu Realidade étnica, história e geográfica de Goiás. E aí você tem que pegar um cursinho específico, estudar em véspera de prova mesmo. Esse é o tipo de matéria que você estuda na véspera da prova, né? Dá aquela lida, aquela revisada para estar tudo fresco na cabeça. Porque é uma matéria que você não tem domínio, né? E não tem como estudar isso com muita antecedência, né? É uma matéria que você vai acabar estudando com o edital aberto. Em São Paulo, penal, processo penal, legislação especial, constitucional, direito administrativo. E aí, lá uma coisa diferente de São Paulo, cai direitos humanos de forma muito pesada.
Então tem que saber muito tratados internacionais de direitos humanos. Lá também cai civil. E medicina legal, que também caiu em Goiás. Medicina legal também é uma matéria bem recorrente em algumas provas de delegado. E outra coisa lá que é totalmente diferente, noções de informática. Outra vez, noções de informática eu não estudei praticamente nada. Chegando bem perto do concurso, dias anteriores eu peguei um pouquinho, vi alguns exercícios, vi umas questões que poderia cair assim, que eram recorrentes, e foi isso. Mas é como eu disse, são matérias pequenas, são uma, duas questões. Acho que na informática eram duas questões na prova de delegado. É claro que faz diferença uma, duas questões, mas também não é algo absurdo assim, e é algo que dá para aprender rápido. São coisas pontuais assim. Delegado federal, direito administrativo, direito constitucional, processo penal e penal, as 4 grandes matérias. E aí, no concurso de delegado federal, entram algumas matérias de direito que não caem em outras matérias. Processo civil, direito internacional público e cooperação internacional, previdenciário, direito financeiro. Essas matérias só caem com o concurso de delegado federal. Mas como eu disse, também são matérias pequenas, dá para você aprendê-las rapidamente. Direito internacional público, você lê alguns tratados internacionais, tem algumas noções sobre direito internacional público, você vê um cursinho sobre isso. Eu acho que o cursinho ajuda bastante nessas matérias que são mais específicas, que você não tem tanto domínio, e você consegue pegar rápido. Previdenciário, mesma coisa, direito financeiro, mesma coisa. E aí, lá também cai civil, cai criminologia, direito tributário e empresarial, que são matérias, como eu já disse, civil, cai em vários concursos de delegado. Você já deveria estar estudando um pouquinho mais. Depois que você já tem um certo tempo de estudo para concurso, civil também tem que ser uma matéria que você já está ganhando certa força. Mesma coisa de direito tributário. Caiu no delegado federal, também caiu em Goiás, criminologia também. Delegado federal, Goiás, cai criminologia. Então, tem algumas matérias dessas menores que são um pouco mais recorrentes. E aí você tem também que começar a estudá-las também um pouquinho mais a fundo e um pouquinho mais forte, depois que você tiver uma base boa naquelas 4 grandes matérias. Então é isso, eu acho que você tem que focar nessas matérias principais e depois, à medida que você for já ganhando mais confiança, estiver bem nessas matérias, você vai indo nessas secundárias. E principalmente depois, quando você tiver uma matéria que você não tem no domínio, está com o edital aberto, você foca bastante nessa matéria. Você rapidamente vai conseguir cobrir ela por inteiro ou quase por inteiro e tem boas chances de ir bem na prova. Mas é claro que eu acho que no fundo você tem que acabar focando no concurso que você mais quer, no concurso dos seus sonhos. Eu sempre quis delegado federal. Então foi o concurso que eu mais foquei. Apesar de eu estar prestando direito delegado civil no começo, porque não abria nenhum concurso de delegado federal e eu tinha que ter os 3 anos de prática jurídica, eu sempre estava ali estudando um pouquinho de direito previdenciário, um pouquinho sabia que ia cair ali um direito civil na minha, então eu já estudava um pouquinho mais de direito civil, direito tributário, também sempre estudei um pouquinho mais. Direito internacional e cooperação jurídica internacional é uma matéria pessoalmente que eu gosto bastante, então sempre estudei um pouquinho disso. Então, quando abriu o edital de delegado federal, eu já estava um pouquinho preparado também nessas matérias secundárias. É que eu tive que pegar o quê? Alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Processo civil, que eu não sabia praticamente nada. Previdenciário, direito financeiro, que eu não sabia. E eram matérias pequenas que eu consegui estudar rapidamente e fui bem nelas. Outro exemplo disso também, quando eu fui prestar Goiás, eu estava estudando para delegado federal, então eu não estava estudando as matérias de concurso de Goiás. E lá caiu eleitoral e ambiental, que eu nunca tinha estudado nada de eleitoral e ambiental. Mas em 2 dias anteriores da prova, no dia anterior da prova, eu peguei um resumo de eleitoral e de ambiental e caiu exatamente aquilo que estava no resumo. Então essas matérias pequenas são coisas pontuais que você tem que estudar, são coisas muito batidas, coisas repetitivas, que sempre caem. Então não se apavore assim, caso com uma quantidade enorme de matérias, porque essas matérias pequenas, além de ser questões batidas, você consegue rapidamente passar por quase todo o conteúdo que é importante de fato. Assim. Leia um resumo assim, chegando perto da prova, no dia anterior da prova, sobre essas matérias, que tem boa chance de você acertar pelo menos uma das questões que vai aparecer. Além eu falei dessas matérias assim, que caem na questão objetiva, né?
Na segunda fase, nas dissertativas, também vai aparecer essas 4 grandes matérias, geralmente, né? Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Via de regra, são essas matérias que vai cair tanto na fase dissertativa quanto na prova oral, quando tiver uma prova oral. Então, por isso que você também tem que estar forte nessas matérias. Por isso que você tem que aprofundar doutrinariamente nessas matérias. Você tem que ser capaz de ter um raciocínio jurídico um pouco mais aprofundado nessas matérias. E acho que só uma ou outra concurso que não vai cobrar essas 4 matérias. Se eu não me engano, acho que o delegado Goiás não cobrou direito administrativo na segunda fase, na questão discursiva. Mas geralmente vai ficar entre essas 4, podendo ser as 4 ou 3 delas. E ficar atento também com o tipo de prova, né? Que tem provas que são um pouco diferentes de uma das outras. No Mato Grosso, 2 erradas anulavam uma certa. Então, era possível chutar. Valia a pena chutar ainda. Você fazendo as contas de 2 erradas anular uma certa, o chute ainda valia a pena. No delegado federal, uma errada anulava uma certa. Então, não valia a pena chutar. Eu deixei mais ou menos umas 10 questões em branco no delegado federal. Porque se você não estava 100% de certeza, se não tiver 90% de certeza daquilo, não valia a pena chutar. E do delegado federal, a prova discursiva foi no mesmo dia também da prova objetiva. Isso é algo que você tem que estar atento. Você já está preparado já para fazer uma prova discursiva no dia da prova objetiva. Geralmente, nos outros concursos, você vai ter um certo tempo para se preparar, para se aprofundar nessas matérias, essas 4 grandes matérias, para fazer a discursiva. Mas no delegado federal, não. Você já tinha que chegar já preparado para fazer, ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado dessas matérias no mesmo dia da objetiva. E aí também vai variar algumas coisas como peça prática. Desses 4 concursos que eu fiz, só o federal que teve peça prática. Goiás, Mato Grosso e São Paulo não tiveram peças práticas. Mas outra coisa que dá para aprender rápido, peça prática. Eu nunca tinha estudado peça prática antes, até abrir o edital de delegado federal, porque eu não tinha necessidade disso até então. E eu aprendi muito rápido. Comprei o livro do delegado federal Márcio Alberto, e é uma coisa que você aprende muito rápido. As peças de delegado federal, as peças de delegado não são peças difíceis. Acabou caindo aí uma portaria na Polícia Civil do Espírito Santo, mas via de regra vai ser uma representação. É muito raro de fugir a ideia de uma representação. E tem os modelos são bem padronizados, assim, não tem nada muito que possa exija muita raciocínio, um conhecimento muito aprofundado do direito. Você decora ali certos artigos que você tem que usar, um modelinho bem básico, assim, e a peça prática não é algo para se ter medo, eu acho, num concurso público. E outra coisa é a prova oral. Das 4 concursos que eu fiz, 3 tiveram prova oral. Mato Grosso, Federal e São Paulo. Só o Goiás que não teve prova oral, e a tendência é que tenha prova oral. A tendência é que todos os concursos de delegado tenham provas orais. Outra coisa, você tem que estar preparado. De novo, como eu disse, a prova oral vai cair aquelas 4 grandes matérias. Penal, processo penal, constitucional e administrativo, via de regra. Pelo menos nos concursos que eu fiz foram assim. São Paulo fugiu um pouquinho, que caiu também direitos humanos. E aí você também tem que estar, como eu disse, você tem que já estar preparado com conhecimento mais aprofundado nessas 4 matérias. Você tem que estar preparado para discorrer sobre temas doutrinários, sobre temas jurisprudenciais, de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Como eu disse, é totalmente possível, né, você estudar para os 2 tipos de concurso, porque as 4 grandes matérias são as mesmas e vai cair com o mesmo viés. Eu acho que não foge muito assim o tipo de pergunta dentro das matérias também. E as matérias que fugiam um pouquinho, você vai se aprofundando de acordo com a sua capacidade, né? De acordo com o que você já tem de domínio nas outras matérias que são as básicas, de acordo também com o concurso que você mais quer. E aos pouquinhos você vai cobrindo tudo, né? O conhecimento só se acumula. E aí chega um ponto que você já tem um conhecimento suficiente e apareceu um concurso, tem uma matéria um pouquinho diferente, que você nunca viu, vai ser uma matéria pequena. Vai ser uma matéria que vai ter 1, 2 questões, que vai ter um conteúdo programático pequeno, que você consegue passar por ele rápido. Então, acho que é isso. Né? Se eu não falei alguma coisa, se ficou alguma dúvida aí sobre a preparação para esses 2 tipos de concurso, vocês podem perguntar, eu respondo todo mundo aí.
É isso, abraço.